Nesta aula, eu vou demonstrar o Teorema de Abel. Ele começa supondo que tem duas soluções, y1 e y2, de uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, linear, e cujos coeficientes que aparecem aí, p de t e q de t, são funções de t que são contínuas em um intervalo aberto chamado de i. E o Teorema de Abel estabelece que existe uma constante de modo que o Wroskiano dessas duas soluções sejam igual a essa constante c multiplicada pela exponencial de menos integral de p de t. Na prática, o que é que isso significa? Significa o seguinte, que se essa constante c for igual a zero, então o Wroskiano vai ser sempre igual a zero, vai ser identicamente nulo. E se essa constante c for diferente de zero, então o Wroskiano nunca vai se anular, já que está sendo multiplicado por algo que é c, diferente de zero, e por um exponencial que certamente é diferente de zero. Tá, e como é que eu demonstro isso? Eu vou iniciar pegando y1, que é a solução dessa equação diferencial, e vou substituir y1 na equação diferencial, já que ela satisfaz a equação. Então, a segunda derivada de y1 mais p vezes a derivada de y1 mais q vezes y1, isso daqui tem que ser igual a zero. Analogamente, pode-se dizer a mesma coisa sobre y2. Então, a segunda derivada de y2 mais p vezes a derivada de y2 mais q vezes y2 tem que ser igual a zero. Acontece que eu posso multiplicar essa primeira equação aqui por menos y2 e multiplicar a segunda por y1. Por que eu gostaria de fazer isso? Porque aí dá para somar elas, ó. E quando eu somar, isso daqui vai cancelar, porque vai ter Q, Y2 e Y1. E aqui vai ter menos Q, Y1, Y2. Então eles vão se cancelar. Tá, e o que é que sobra no restante? Vai ter Y1 multiplicado pela segunda derivada de Y2 menos y2 multiplicado pela segunda derivada de y1, que é o que vem dessa parte, mais, aí dá para colocar o p em evidência, e ele vai estar multiplicando y1 vezes a derivada de y2 menos derivada de y1 vezes y2. Isso daqui tem que ser igual a zero. Só que nesse momento nós temos que recordar o conceito de Wroskiano. Que o Wroskiano de y1 e y2, aplicado num ponto T, é o determinante da matriz 2 por 2, cuja primeira coluna contém y1 e sua derivada, e na segunda coluna contém y2 e sua derivada. Quando eu calculo esse determinante, vai dar y1 vezes a segunda, vezes a derivada de y2, menos a derivada de y1 vezes y2. Que é justamente ó, o que está aqui em cima. As duas coisas são iguais. Então, isso daqui é o Wroskiano. Só que, além disso, se você derivar esse Wroskiano, então você tem que derivar aqui uma soma, né? Então, vai ficar a derivada dessa primeira parcela, mais a derivada da segunda parcela, menos, na verdade, que tem um menos aqui no meio. E cada uma dessas parcelas é um produto, então nós temos que usar a regra do produto, que diz que a derivada de um produto de duas funções é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então vamos usar isso duas vezes, vai ficar derivada de y1 vezes derivada de y2, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. E aqui tem um menos aqui na frente, né? Aí, regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Acontece que derivada de y1, derivada de y2, esse produto está aparecendo aqui duas vezes com sinais contrários, então dá para cortar.
E aqui vai sobrar apenas y1 vezes a segunda derivada de y2 menos segunda derivada de y1 vezes y2, que é justamente o que está aqui em cima. Então, isso daqui é a derivada do Browskiano. Tá, então o problema pode ser reescrito da seguinte maneira. A derivada do Browskiano mais P vezes o Browskiano é igual a zero. E aí dá para deixar apenas a derivada aqui do lado esquerdo, e para o lado direito vai menos P vezes o Browskiano, né? Vou chamar agora, de agora em diante de W. E aí fica que a derivada de W dividido por W é igual a menos P. Só que essa derivada de W dividido por W a gente conhece também como sendo a derivada do logaritmo natural em módulo aí de W, tá? Pela regra da cadeia. E integrando de ambos os lados, vai ficar aqui logaritmo do módulo de W, mais uma constante que eu vou chamar de K, é igual a integral de menos P. Só que a integral de menos P é igual a menos a integral de P. Essa constante K aqui, ela pode passar para o outro lado e iria passar negativo, mas por abuso de linguagem, por não querer ficar com sinal negativo, eu vou passar ela positiva ali. Poderia botar uma outra constante e dizer, sei lá, botar um C aqui e dizer que C é igual a menos K. Então, não faz diferença, eu vou chamar de K mesmo. E aí, agora basta utilizar que a exponencial do logaritmo do módulo de W é igual ao módulo de W. Então, vai ficar o módulo de W. E aqui eu vou aplicar a exponencial também. Exponencial dessa soma aqui da integral com K. E utilizando as propriedades da exponencial, né, vai ficar a exponencial menos a integral de P vezes a exponencial de K. Tá. E, na verdade, eu quero me livrar desse módulo. E para eu me livrar, eu vou passar aqui mais ou menos aqui para o lado direito. E vou rearranjar aqui de uma maneira que eu acho mais bonita. A exponencial de K vezes a exponencial de menos integral de P. Quando eu faço isso, por questão de simplicidade, eu posso chamar aqui esse, ou positivo ou negativo, não sei, de C, que é a exponencial de K, né? O sinal positivo ou negativo é absorvido aí pela constante C, e vai ficar aqui o Browskiano de y1 e y2 é de fato C vezes a exponencial de menos integral de P. E aí, quando esse C é igual a zero, o Browskiano vai ser sempre nulo. Quando C é diferente de zero, o Browskiano vai ser sempre diferente de zero em todos os pontos. Então, para saber se duas funções elas formam um conjunto fundamental de soluções, basta analisar o Browskiano em um ponto, não precisa analisar em todos os pontos. E às vezes isso é muito útil para quando a gente tem um problema um pouquinho mais complexo.